Santos deve ser esse aqui, ó. Pelo menos foi o que treinou ontem. O Santos treina hoje à tarde. E como nós não vamos fazer a live no dia do jogo, como normalmente a gente faz, pré-jogo no dia do jogo, então, como o Santos tem mais uma atividade hoje à tarde em Cuiabá, pode ser que o time seja alterado. Mas o time que treinou ontem foi esse aqui, ó. João Paulo no gol, Pará pela ala direita, já que o Max está com dores musculares e não viajou. Robson e Wagner Leonardo, os dois zagueiros, já que Luiz Felipe e Kaique seguem no departamento médico, e o Felipe Horst e Jonathan pelo lado esquerdo. O meio-campo, com o Camacho e Jamota na cabeça de área, e o Sanches um pouco mais pelo lado direito, né? O Pirani deve jogar por dentro ou aberto pelo lado direito. O Batistão, apesar de não ser centroavante, vai jogar ali se movimentando com o Marcos Guilherme. E o Marcos Guilherme pode fazer o falso 9 ou pelo lado esquerdo, que é o lado que ele jogou melhor no Santos. Então, repetindo, João Paulo, Pará, Robson, Wagner, Leonardo e Felipe Jonathan, Camacho, Jamota, Sanches, Pirani, Marcos Guilherme, Léo Batistão. Esse foi o time que treinou ontem. Podemos ter a variação aqui da saída do Marcos Guilherme e a entrada do Lucas Braga. Eu, particularmente, prefiro o Lucas Braga, mas me parece que o Diniz vai num 4-4-2 com variações para um 4-3-3, com Batistão e Marcos Guilherme mais à frente, meu caro Vitor Hugo. Realmente, eu me baseei no campinho, nas informações dos amigos aí da imprensa, tanto através de você quanto através diretamente, né, a Gazeta Esportiva noticiou essa formação, né? Não digo essa formação no campo, né? Esses 11 que saem jogando, tanto que a gente fez essa variação aqui, né, Ademir? Mais da forma como você citou. Eu acho que é mais essa aqui, viu, que você está colocando, a segunda. Sim. Com o Sanches mais caindo pela direita e fecha o corredor aqui quando o Santos está sem a bola, e o Pirani por dentro, só que o Marcos Guilherme de falso 9 e o Léo Batistão mais pelos lados. Eu relutei em querer colocar o campinho com o Marcos Guilherme de centroavante. Até porque o Marcos Guilherme é rápido, tem que ir pelos lados. O outro está estreando, né, Vitor? Pois é, o Batistão, a característica dele não é de centroavante. É importante que se diga isso. Mas mesmo o Marinho, que também joga pela mesma faixa do campo, da direita, trazendo a bola para dentro, jogando pela direita na parte ofensiva do campo, é a mesma faixa de campo que trabalha o Batistão, né, na maior parte da sua carreira. Pode ser que no Santos ele se adapte a outra função, né, Ademir? Eu não vejo o porquê não disso. Mas, pelo que você mesmo citou e foi dito, e você tem muito bem informado sempre, né, Ademir? O Marcos Guilherme mais fazendo a função do falso 9 e ele girando em torno do Marcos Guilherme. Vamos ver como é que vai ser isso na prática, né, Ademir? Porque antes mesmo do jogo, analisando, mesmo sem ver o treino nem nada, parece que não ser a melhor opção. Mas, com certeza, o Pirani por dentro, a gente vai mostrar no encaixe que é realmente uma opção melhor pelo adversário, por uma questão tática do adversário. E o Carlos Sanches, pelo lado, é diferente do caso do Atlético Paranaense, Ademir, que era o Abner, o lateral esquerdo, para acompanhar. É duro. O Wendel já é um cara que não passa em velocidade, é um cara que quer trazer a bola mais por dentro do campo. Eu acho que o Sanches deve dar conta. Mas me preocupa a diferença que vai ter de velocidade pelos lados, né, Ademir? Porque agora, até com a ausência do Madison, o lado direito do Santos fica um lado lento, um lado mais lento, né? Do ponto de vista do adversário, eu usufruiria dessa vantagem, ou, no caso, desvantagem do Santos. Vitor Hugo, você tocou num ponto importante que eu quero comentar. Primeiro, eu quero agradecer o Renan Rocha e o Felipe Dantas pelo superchat. Vão enviando o superchat aí, colabora com o nosso trabalho. Os dois jogos que o Santos enfrentou, dois rubro-negros, Atlético Paranaense e Flamengo, o Felipe Jonathan sofreu, porque foi feito uma dobra em cima dele, né? No jogo contra o Atlético Paranaense, você citou bem aí o Abner e ali, e tinha o rapaz que jogava aberto pelo lado, acho que era o Adson, que estava estreando como titular, caía bastante ali nas costas do Felipe Jonathan. E no jogo do Flamengo, o Felipe Jonathan também sofreu bastante, porque tinha aberto pela direita, me ajuda aí, Vitor, para eu lembrar. Tinha o Isla, que subia bastante. Ah, sim. E o Isla estava ganhando do Lucas Braga. O Isla foi melhor no primeiro tempo que o Lucas Braga. E o Gabriel Barbosa também flutuava ali nas costas do Felipe Jonathan. E tinha um momento que fazia 2-1. Nesse jogo, como o Pará, que joga mais de forma burocrática, deve guardar a posição,
Eu acho que o Felipe Jonathan, o Santos tem que aproveitar, e ele também, até para sair dessa fase ruim que ele está vivendo, porque ele tem um chute de longa distância interessante. Eu acho que ele deve sair mais para o apoio, já que o Pará guarda mais a posição do que o Matson. Eu estou equivocado, meu caro Vitor Hugo. Sim, vai acabar causando desequilíbrio um pouco, né, Ademir? Porque, assim como no caso do Cuiabá, o Felipe Jonathan também não é um cara de velocidade que faz ultrapassagem e que você não tem. vai colocar um cara veloz em cima dele. Com o Pará, a mesma coisa. Então, a preocupação na marcação dos lados do campo do Santos vão se concentrar toda ou no Batistal, ou no Marcos Guilherme, ou na eventual entrada do Lucas Braga, caso seja reserva, porque tu vai diminuir o número, a tua preocupação, né, Ademir? Porque você sabe que o Pará pode ser que faça ultrapassagem uma ou outra, mas não é a característica dele, né? Com relação ao Felipe Jonathan, com essa formação com Jean Mota e Camacho lado a lado de volante, os dois laterais ficam mais protegidos, né? Não é uma situação de um cara só fazendo o pêndulo de um lado para o outro, que acaba que o time que usufrui da bola invertida no campo ofensivo, que é uma coisa que faz falta no Santos, o Santos lança muita bola, mas é de trás para frente, o Camacho dando aquela bola vertical. Não tem inversão. Agora, quando está no campo ofensivo, aquela bola invertida que tinha antes, na época do São Paulo, inclusive, era uma estratégia, né? O time vinha todo pendendo para a direita, invertia a bola para o outro lado para o Soteldo pegar no mano a mano. E sempre Soteldo Sacha. Isso. Pois é. Hoje o Santos não faz esse tipo de jogo, inclusive não é do gosto do Diniz manter uma amplitude. Quando o jogo está rolando desse lado, ele chama o cara do lado inverso para ele se aproximar, para vir jogar. Tem um lado positivo disso, porém, tem um lado que assim, o Santos ainda não conseguiu fazer aquela situação do perde e pressiona. O Santos está perdendo, está se preocupando por uma questão, de certa forma lógica, em fazer a transição defensiva, porque era um problema do Santos, mas o futebol de hoje pede que se você perder a bola e pressionar, você vai sofrer menos lá atrás. E isso o Santos não está conseguindo fazer, Ademir. Essa questão de perder a bola e já pressionar, como era com o Sampaoli, em alguns momentos o Cuca conseguiu fazer isso. O time do Diniz não consegue fazer esse tal do perde e pressiona, como hoje está em voga na maioria dos grandes times mundiais, né, Ademir? Meio campo do Santos não marca nem consulta, Vitor. Aliás, é uma característica do Diniz. Os 4 clubes grandes que ele dirigiu, os outros 3 grandes marcavam pessimamente. O Atlético Paranaense de 2018 marcava mal, o Fluminense de 19 marcava péssimo, e o São Paulo, o ano passado, eu não sei como é que chegou a ser líder do campeonato. Eu cheguei até a colocar tudo que eu aprendi de futebol em xeque, porque eu falei, como é que esse time, sem homens de velocidade pelo lado, e com a marcação que só fazia sombra, era líder da competição, e depois despencou de forma até assustadora na competição. E o Santos é repeteco desses 3 meio-campos. Só faz a sombra, não pressiona de jeito nenhum. O único aí dos 3 que ainda marca um pouquinho, o Santos já marcou um dia. Hoje não tem nem... o metabolismo dele nem ajuda para isso. O único que marca um pouquinho é o Camacho. Eu sinto o Sanches, em alguns momentos, se poupando durante o jogo, Ademir. Posso estar enganado. E claro, aceitável e compreensível. Mas eu vejo em alguns momentos ele dando uma segurada, o que é parte do jogo do atleta mais experiente, mas em alguns momentos, quando você não acompanha uma ou duas jogadas, é nessa uma ou duas jogadas que são gol. A Série A, diferente de Série B, Série C, o número de situações criadas de gol e de efetividade é muito maior. Então, 2, 3 falhas, é inevitável você tomar o gol, Ademir. E eu vejo que isso, o Santos, quando traz o adversário para dentro do seu campo, se fosse de forma estratégica, Ademir, se você está trazendo o adversário para o seu campo, para você gerar uma situação de velocidade do Lucas Braga, que no caso, para citar o cara mais veloz do Santos, nós estamos falando de uma estratégia de jogo, de momento, ou para aquele jogo específico, ou de momento de jogo. Mas o Santos não faz isso. O Santos tenta repetir a mesma fórmula sempre, que é chegar de maneira compacta, tocando a bola até o campo do adversário. Eu acho que não teria nenhum problema o Santos ter essa variação, inclusive ter essa opção de bola longa. O Batistão é um cara que protege bem a bola, já é um cara que tem uma imposição física melhor, né, Ademir? Porque o Santos
são vários atletas baixos, né? O próprio Marinho, 1,69 m, o Marcos Guilherme, acho que 1,70 m ou 71 m no máximo. O Pirani também não é um atleta de compreensão física para ir para o choque. Então, essa bola lançada na frente do Santos, o Santos perde, a maioria das vezes, a primeira bola por isso, né, Ademir? Pela imposição física do adversário. Estou pegando aqui a altura do Pirani, do Marinho, é 1,69 m, você tem razão. O Pirani, deixa eu pegar aqui, Gabriel Pirani tem 1,70 m. O Jean Mota, 1,72 m. Carlos Sanches, 1,70 m. É o time dos baixinhos mesmo, viu? O Marcos Guilherme, que parece que fala que tem um pouco mais, e você vê na imagem assim que ele regula com o tamanho de outros, é até menor. Tá dando aqui 1,73 m no press kit. Não parece ter 1,73, né, Ademir? Parece mais baixo. Não parece. Os jogadores gostam da arredondada para cima. Eu brinco muito da época do tempo que eu trabalhei com o Arouca, né? E com o Arouca colocava 1,75 m, eu falava, Arouca. Nunca. 1,75 tenho eu, ele era mais baixo. Eu tenho 1,70 m, 1,69 m. Depois que tu envelhece e engorda, tu diminui. O tempo que tu jogava era 1,70 m. Eu parava, ficava do lado do Arouca e falava, Arouca, tu não tem 1,75 m, Arouca. Não mete essa, pô. Vamos falar do encaixe tático aí? Muita gente está me perguntando que o Fernando Simões da Rosa usa trava alta. Pode ser, mas bota trava alta nisso aí, né, Vitor Hugo? É o salto alto feminino, né? E eu estou me perguntando aqui do Diego Tardelli. Gente, o Diego Tardelli, na apresentação dele, falou que precisava de 2 semanas. Não foi relacionado, não. Tá? Vitor Hugo, vamos falar do encaixe aí de Santos e Cuiabá, né? Você me fez lembrar aquele locutor que já não está mais entre nós, não vou citar o nome dele. Ô, fulano, cadê a escalação? Não, Santos eu sei de cabeça, o Flamengo também. Aí, quando entraram os dois times, começou... agora misturou tudo, agora eu não lembro. Verdade, Ademir. Não, a gente tem que tomar bastante atenção, porque às vezes algumas coisas a gente acaba vacilando, né, Ademir? Às vezes, por exemplo, esquece que um cara tá suspenso ou não, né? Mas vamos lá, Ademir. Vou colocar a tela cheia para ver se o pessoal consegue visualizar melhor. A gente já retoma. Tem umas marcações aí que eu vou explicar o que eu vi, né, sobre o Cuiabá no que se trata desse encaixe com relação ao Santos. Tá marcado ali o Pará, Ademir, porque justamente eu acho que vai ser o principal confronto da partida com relação... Tenho certeza disso. Tenho convicção disso, Vitor. A preocupação defensiva do Santos, e porque o Clayson é um cara que se movimenta, não guarda tanta posição para o lado esquerdo, ele vem flutuar nas costas do volante, finaliza de fora, né? Tem a questão individual que ele realmente vai muito bem. O que eu quero chamar atenção com relação ao desenho do campinho, Ademir, é que nesse encaixe, né, com o Santos jogando nesse formato, não com o Santos aberto, e sim com o Pirani, o Jean Mota vai bater, como a gente fala, né, no encaixe, vai bater com o volante adversário. E o Jean Mota está jogando mais recuado, então vai se criar uma lacuna de espaço ali, porque o Gava encaixa com o Santos, os dois são meias, segundo volante, aquela posição. O Cabreira é o meia mais adiantado, vai bater com o primeiro volante do Santos. Agora o Jean Mota não é o meia mais adiantado do Santos para bater com o primeiro volante adversário. Então, nesse encaixe aí, você consegue imaginar até uma situação para o segundo tempo, Ademir, que pode sacar um dos jogadores do meio campo, tanto o Jean Mota vir para primeiro volante, encaixar um outro jogador na frente, ou o Pirani por dentro e o Lucas Braga voltar à equipe, né? Ou no segundo tempo a saída do Sanches, que não está com aquele gás todo para jogar 90 minutos. É melhor que ele dê tudo de si sem se poupar durante 45 minutos. É melhor a gente ter o Sanches bem durante 45 minutos do que ele meia bomba durante 90 minutos, 80, 60, o quanto ele aguenta. E na frente essa diferença, né, Ademir? Que eu reluto em acreditar que vai ser Marcos Guilherme de centroavante, com o Batistal se movimentando, porque, na verdade, nenhum dos dois é centroavante, mas já vimos, pelo menos, que o Marcos Guilherme de centroavante não funciona, não foi uma vez nem duas, né, Ademir? Foi algumas vezes. Inclusive, prejudicou esse atleta que vem caindo muito de produção. Verdade. Teve partida que ele... Assim, eu fiquei pasmo, Ademir, sinceramente.
quando ele fez a saída de bola, indo lá no tiro de lá na pequena área, iniciar a saída de bola. Como se fosse um volante, como se fosse o Camacho. Contra o São Paulo deu certo, porque o Crespo botou marcação individual em alguns jogadores e o Lisiero foi marcar ele lá na saída de bola do Santos, mas na maioria dos jogos não deu certo, não. Pois é, Ademir, porque até mesmo na hora da articulação, ele é um cara de muita movimentação e dinâmica, né? Ele parece a formiga atômica lá, aquele desenho antigo. Mas, não, corre demais. Só que ele tem que aproveitar o que ele pode oferecer de melhor, que é a parte botar ele para correr com o defensor adversário. E não no meio campo, porque ele não é meia, Ademir, não é meia. Eu não vejo ele fazendo essa função com grande êxito, mas o Diniz insiste, né? O Marcos Guilherme, junto com o Marinho, são os 2 jogadores que fizeram mais gol no Santos, apenas 4, mas querendo ou não, é um dado. E a minha preocupação com o jogo aéreo do Santos vai ser sempre constante, Ademir. Mas importante ressaltar que o time do Cuiabá é uma equipe de baixa estatura média, Ademir. Eles têm apenas 3 jogadores acima de 1,80 m. Se você pegar e falar assim, pô, o Paulão, o Marlon e o Janilson, né? Isso. Se você pegar o Santos que está em campo aí também, só tem os 2 zagueiros, né, Ademir? E o Léo Batistal, que eu acho que o Léo Batistal deve ter 1,80 m ou perto disso. Mas vou também te falar agora. O Santos é um time baixo, Ademir. Né? O Santos é um time baixo. Isso é nítido. Se você pegar a média de altura do Santos e fizer... a gente fazia isso muito na análise, né, Ademir? Até para fazer os confrontos na área. Os treinadores pediam sempre a gente fazer quem ia ficar com quem, né? Pela altura. E sempre era preocupante e causava até, às vezes, substituição na equipe que iniciava. Quando eu trabalhei no Goiás, por exemplo, acontecia muito isso. Quando acontecia de ter 2, 3 do outro time maior do que dos nossos no enfrentamento na área, o treinador fazia uma alteração, uma mudança para que isso não ficasse tão desproporcional, sabe, Ademir? Batistão 1,84, Vitor. Então ele é alto, dá para perceber pelas imagens, eu nunca tinha conferido a altura dele, mas ele acaba sendo que o Santos e o Cuiabá são times de estatura similar, né, Ademir? E essa atenção aí no volante Auremir? Pois é. Esse desenho eu fiz, essa demarcação com esse espaço, para mostrar que se o Santos conseguir fazer com que os 2 meias, o Gava e o Cabreira, se adiantem, né? O Santos nessa formação com 2 volantes, você isola o Auremir, o volante adversário. Ele fica com uma área grande para ele cobrir, né? Ele tem que tanto cobrir o lado esquerdo do Wendel quanto o lado direito. Claro que numa situação dessa seria mais favorável ainda se tivesse jogadores agudos dos 2 lados. Vamos dizer que fosse Marcos Guilherme, ou melhor, né? Se fosse Lucas Braga e Marinho, né? Seria uma situação porque aquilo que a gente citou anteriormente. O volante não consegue cobrir os 2 lados. Se você está com a bola de um lado direito e verter para o outro lado, você pega a situação de mano a mano, que no time do Cuiabá, quando eles conseguem se defender, voltar a equipe toda na transição defensiva, se defender no contra-ataque, Ademir, é onde eles têm o maior mérito, que é a compactação das 2 linhas. Eles fecham 2 linhas de 4 e ficam com 2 caras na frente, um deles justamente preparado para o contra-ataque, né? Que no caso aí é o Cabreira, mas ele vem pegar o primeiro volante adversário. Mas essa compactação do Cuiabá, ela se dá quando o time adversário tem uma saída lenta e não se utiliza da transição ofensiva, que é o caso do Santos. O Santos não é um time de saída rápida, é um time que passa a bola de pé em pé, favorece e vai de encontro justamente essa dificuldade do Cuiabá. Então, assim, o Santos não vai usufruir, pelo menos pelo que o Santos vem mostrando nos últimos jogos, pode ser que nos surpreenda, dessa dificuldade. Eu até fiz uma anotação aqui, Ademir, que dos gols sofridos pelo Cuiabá, pra você ter uma ideia, para mim não errar, né, Ademir? 30% dos gols que eles sofreram, 5 gols, 30% foi de transição defensiva, foi de contra-ataque. Eles sofrendo o contra-ataque. No momento que o Cuiabá tenta avançar, somente jogando em casa, e no contra-ataque, o Walter não é um goleiro que consegue fazer a função de líbero como o João Paulo, apesar de ser um goleiro, né? Mas a zaga deles tem dificuldade. A linha de defesa toda do Cuiabá tem dificuldade na transição defensiva, Ademir. Só que o estilo de jogo do Diniz não encaixa nessa situação,
para o Santos poder fazer proveito disso. Quero estar enganado e quero que nesse jogo isso possa acontecer. Mas pelo indicativo de sacar o Lucas Braga, você perde o seu principal jogador com essa característica, né, Ademir?